Aí, amores, olha, estamos na nossa segunda aula sobre lipídios. Hoje, nessa aula, nós vamos bater um papo sobre glicerídeos. Tranquilo? Olha só, os glicerídeos eles são substâncias que são formadas a partir... o grupo ele é formado a partir dos óleos e das gorduras. Então, a gente vai abordar alguns tópicos relacionados a esses dois conjuntos de substâncias, tá? Olha lá. Vamos ver primeiro a estrutura, né? O que é um óleo ou uma gordura? Tu tens aí estruturas que são formadas a partir de glicerol e ácido graxo. Olha só, com isso nós encontramos a síntese por desidratação. Se tu observar com muito carinho aqui comigo, do teu lado esquerdo aí, ó, do teu ladinho esquerdo, tu encontras aqui uma molécula de glicerol, tá? E aqui tu tens 3 moléculas de ácido graxo. Dependendo exatamente da quantidade de moléculas de ácido graxo que você vai encontrar ao longo da cadeia, é que vai determinar exatamente o nome do composto. Beleza? Tranquilo? Então, olha lá. Eu tenho aqui, ó, no meio, processo de desidratação. A síntese, ou seja, a produção, a síntese dessas moléculas, elas ocorrem por um processo de desidratação. Algo muito parecido com como a gente viu já em carboidratos e proteínas, né? Então você tem aí dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio sendo desprendidos ao longo dessa reação, e a partir daí você tem a formação do composto. Não é diferente, não tem nada de muito diferente aqui. O que é que vai acontecer? Para que ocorra a junção dessas moléculas, eu tenho que encontrar esses dois grupamentos hidroxila, ó, 1, 2. Aqui eu tenho mais 2 grupamentos hidroxila e aqui eu tenho mais 2 grupamentos hidroxila, tá? Ao total, eu vou encontrar 3 moléculas de água sendo formadas no processo de síntese dessa substância, tá? Então, se você observar com muito carinho aqui um pouco mais abaixo, eu tenho 3 moléculas de água. Observa que o glicerol ele se apresenta para a gente com uma característica muito interessante, né? Você encontra aí no glicerol moléculas de hidroxila, e essas moléculas de hidroxila é que dão uma característica quando elas estão associadas, quando elas estão ligadas a carbonos saturados, é que dão a propriedade do álcool. Por isso que eles são chamados simplesmente por poliálcools, tá? Acompanha aí para mim, amores. Ó, os dois principais são os óleos, que têm origem vegetal, como eu destaquei para vocês, e as gorduras que apresentam origem animal. Duas dicas interessantes. Os óleos, eles se apresentam para a gente com a consistência líquida. E as gorduras que apresentam origem animal, né, que a gente já havia comentado, eles se apresentam com a consistência sólida. Isso aí em virtude exatamente das ligações existentes nos compostos. Vou te dar uma dica. Você já ouviu falar em composto insaturado e saturado, né? O que quer dizer isso? Um composto saturado é aquele que só vai apresentar ligações simples. Então, esse composto ele vai ser saturado de ligações simples. Beleza? Então, complementando aí a frase. É exatamente isso que acontece nessas substâncias. E no caso dos óleos de origem vegetal, né, que você já sabe que todo óleo, a grande maioria dos óleos, eles se apresentam para a gente com origem vegetal, eles são substâncias insaturadas. Ou seja, tenho certeza que vocês não viram ainda, né? Porque isso aí é um conteúdo que a gente aborda normalmente no terceiro ano. Quando você tem uma ligação dupla ou uma ligação tripla no meio de uma cadeia, essa ligação dupla ou essa ligação tripla, ela determina a insaturação da molécula. Então os óleos eles se apresentam insaturados, porque eles promovem de certa forma uma certa
a molécula fica tortuosa, né? Ela não fica retinha, ela não fica plana, né? E essa tortuosidade da molécula vai promover um encaixe que não seja perfeito, né? Exemplo, quando você encontra moléculas bem retilíneas, como no caso das gorduras, né? Então eu tenho uma camadinha aqui, né? Várias uma camada com um composto à base de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Como vocês podem verificar aqui desse lado, é o que eu coloquei para vocês. Então, uma fica reta em cima da outra, né? Então, a superposição, né, de uma molécula em relação à outra vai deixá-las exatamente mais retilínea, mais compacta, vai existir uma compactação maior entre essas moléculas. Mas quando você encontra uma ligação do tipo dupla ou do tipo tripla, né, essas ligações elas vão deixar a molécula não tão uniforme. Por isso que a insaturação, quando ela é quebrada, você pode adicionar hidrogênios naquela insaturação. Tranquilo? Beleza? Então, eu destaquei para vocês que seria os óleos, né, são insaturados, e comentei para vocês o que seria aí a saturação nessas moléculas, né, que normalmente se apresenta para a gente com reserva energética, tá? Aí aqui tu tens dica: cadeias apolares longas que interagem pouco com a água. Isso aí é fato, né? Isso aí é fato. Tu tens aí uma condição onde essas cadeias, quanto mais longas, menor a interação delas com a água, independentemente da concentração, independentemente da quantidade d'água que você está relacionando ali, tá certo? Exemplo, quando você observa derramamento de petróleo, né? Derramamento de petróleo é uma tragédia ambiental sem precedentes, né? Gigantesca, né? Existem algumas estações petrolíferas que, quando explodem, liberam bilhões de metros cúbicos de petróleo no ambiente. Então, a água ela não consegue, mesmo com uma concentração muito alta, uma quantidade muito alta, você não encontra ali aquele petróleo sendo dissipado, né? Então, existem algumas bactérias, eu saí um pouquinho do assunto, eu tinha uma colega que trabalhava lá na Universidade Federal, que ela pesquisava bactérias que degradavam petróleo, né? Ela tinha essa vertente de estudo, porque o grande problema que ela comentava era exatamente esse tipo de condição: você determinar a bactéria, mas quanto de bactéria tem que colocar naquele ambiente para não causar outro tipo de situação, né? Contaminar outros organismos, peixes, crustáceos, moluscos, não é isso? Então, independentemente da quantidade da água, esse óleo ele não vai ser facilmente dissipado, né? É necessário tempo, em virtude exatamente, a gente já viu, em virtude das polaridades, né? Os óleos são armazenados pelos vegetais em virtude do seu metabolismo, amores. No nosso caso, essa consistência maior dos óleos que são armazenados, no caso das gorduras que são armazenadas, é em virtude exatamente do nosso metabolismo. Nós temos um metabolismo mais dinâmico, um metabolismo muito acentuado, né? Existe aumento de temperatura, o teu próprio corpo ele promove isso, aumento de temperatura, diminuição da temperatura. Existe a corrente sanguínea que vai transportar uma quantidade enorme. Ela fica ali, ó, tirando onda comigo, minha esposa tá fazendo um pantinho pro meu lado. Mas tudo bem, não tem problema não, né? Ó, já deu um gritinho aí, né? Ó. Então, voltando ao assunto particular. Então, essa característica, né, essa característica do nosso metabolismo faz com que nós consigamos armazenar gordura, né, armazenar essa gordura no tecido adiposo, que apresenta uma consistência maior, né? Já no caso dos vegetais, a consistência mais liquefeita é em virtude do metabolismo mais lento, né? Da necessidade de transporte
desses óleos ao longo das suas estruturas para auxiliar exatamente os seus mecanismos os seus mecanismos metabólicos, tá certo? Olha lá, coloquei também outra dica para vocês. Aí você tem os monoglicerídeos. Se liga aí, eu vou até ligar aqui o ponteirinho, tá certo? Liga aqui o ponteirinho para vocês perceberem aqui, ó. Então, você tem ácido, aqui eu tenho um conjunto, né, ácido graxo e glicerol. O glicerol é esse composto aqui. O ácido graxo, se você tem só uma fita, tá? Só uma fitinha aqui, ó, de ácido graxo, tu tens um monoglicerídeo, tá? Se tu tens duas fitinhas, duas fitas, tu tens um triglicerídeo. E o mais importante para a gente é exatamente são os triglicerídeos, que eles se apresentam com essas três fileiras aí, né, essas três cadeias orgânicas formadas por carbono e hidrogênio. Tranquilo? Beleza? Simples desse jeito. Então eu coloquei uma pequena dica aí também para vocês, ó, cadeias de ácido graxo que vão determinar a classificação do glicerídeo. Tranquilo? Então vê só. Aqui eu coloquei para vocês um aspecto muito interessante das gorduras cis e das gorduras trans. Isso aí é abordado para a gente. Obviamente que é uma coisa mais centrada, né? Você tem uma situação aí mais difícil, porém é muito interessante. Vê bem, aqui eu tenho uma molécula, como eu destaquei aqui para vocês, né? Disposição da molécula causada da molécula causa tortuosidade na molécula e com isso ela fica mais líquida. Pessoal, isso aqui é a condição que você encontra para uma gordura cis. O que isso quer dizer? Aqui, como você pode observar, eu coloquei para vocês com muito carinho, esses dois hidrogênios aqui, ó, eles se encontram numa posição cis, ou seja, eles se encontram no mesmo plano, tá? Eles se encontram na mesma posição, beleza? Então, o que é que acontece com isso? Observe que eu tenho uma insaturação, né? Cabeça, onde é que está essa saturação? Olha ela aqui, ó, que é exatamente uma ligação dupla, né? É uma ligaçãozinha dupla aqui, ó, tá? Então aí tu tens uma insaturação. Paixões, observe que essa insaturação ela promove uma tortuosidade da molécula, né? E com isso a tendência da molécula ela ficar mais líquida. Tranquilo? Lembra aquela condição que eu havia falado para vocês, né? Quanto mais plana ela, a tendência da compactação dessas moléculas vai ser maior, né? É o que acontece na posição cis. Tu tens aqui, ó, um ácido carboxílico, né? Isso aqui é um ácido carboxílico, não é isso? E aqui tu tens a cadeia carbônica. Então no meio aqui eu tenho uma insaturação promovendo exatamente essa deformidade na cadeia carbônica. Dá uma olhadinha no de baixo agora. Observe que são os mesmos elementos químicos. Aqui você tem o hidrogênio e aqui eu tenho outro hidrogêniozinho. Até aí beleza, tranquilo. Mas observe que aqui, ó, a cadeia ela está troncha, ela está tortuosa e aqui ela ficou plana. Ou seja, nessa posição aqui, ó, quando esses hidrogênios em uma cadeia, no meio ocorre normalmente no meio da cadeia, né? Você encontra a posição trans, a molécula agora ela fica plana. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Ocorre planificação da cadeia carbônica e essa planificação dá uma consistência maior à cadeia, né? Então, como eu destaquei para vocês, vê como está bem bonitinho. Assume característica saturada, né? Porque ela ficou plana, apesar da existência de uma insaturação. Beleza? Então, na posição cis, hidrogênios ali, ó, bem próximos, tá? No mesmo plano. Então você tem
a cadeia ela ficando tortuosa. Então ela não tem uma condição plana, ela não tem uma característica plana. Já na posição trans, mesmo com a insaturação, mesmo com os mesmos hidrogênios, o que é que vai acontecer? Ela fica mais planificada. Tranquilo? Beleza? Simples desse jeito, tá? Olha lá. No caso aqui nós temos os cerídeos. São impermeabilizantes, tá? Principal característica, tem pouca coisa para a gente destacar. No caso dos cerídeos nós temos substâncias impermeabilizantes, a gente vai ver o porquê. Vê só, estrutura, você tem um álcool que não seja o glicerol, mais um ácido graxo. Tranquilo? Beleza? Beleza? Não pode ser o glicerol, o álcool. Apresenta cadeias longas. E essas cadeias longas é que vão propiciar exatamente a condição hidrofóbica. São muito hidrofóbicas essas estruturas, em virtude exatamente dessas cadeias que são muito grandes, que são enormes, tá? Então, olha só, vamos ver a aplicabilidade, que é o que os vestibulares eles pedem também com muita frequência para a gente, né? A gente já viu que eles são impermeabilizantes. O álcool são formados pelo álcool que não seja o glicerol, aí tranquilo, mais um ácido graxo. As cadeias são longas, não pode deixar de saber isso, tá? E você tem os favos da colmeia. Eles são impermeáveis. Para quê? Para proteger as abelhas e para garantir exatamente a qualidade do mel. Né? Imagina, muita água, então a qualidade do mel não seria tão boa. Né? Que a natureza, né? Impressionante, né? O que alguns organismos eles promovem para a gente. Né? Ressecação, dá uma olhadinha aqui, eu tenho uma folha e essa folhinha ela está voltada para o sol, né? Tanto prova que a parte superior tem mais clorofila do que a parte inferior. Para quê? Para captar essa luminosidade solar. Então, com isso iria ocorrer o que, amores? Uma condição muito simples. Iria ocorrer ressecação. Iria perder muita água. Então, essas ceras, elas promovem exatamente essa estabilidade. Elas dão estabilidade, elas não deixam essas estruturas, essas folhas, perderem tanta água para o meio externo. Tranquilo? Beleza? Em relação aos frutos, você encontra essas ceras impedindo exatamente a liberação dessa água de fruto. Com isso, a fruta, né, o fruto, ele não desidrata, ele fica mais consistente. Tranquilo? Tem mais um aí que eu não coloquei, mas eu vou até comentar para vocês. A cera do ouvido, né? A cera do ouvido ela protege, ela tem uma condição impermeável. Imagina, teu ouvido sempre muito úmido, seria e com sais minerais seria um foco de infecção bacteriana ou por fungos. Tranquilo? Então, pessoal, gente, essa aula foi mais compacta, bem resumida, tá certo? Porém, os principais tópicos que eu já deixei para vocês são de suma importância, e a próxima aula sobre lipídios a gente fecha o nosso conteúdo, tá? Que a gente vai falar sobre colesterol, fosfolipídio. É uma massa, tranquilo? Então fica com Deus, abração, tudo de bom para tu.